Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, para a honra e glória do nosso Deus, que os seus dias estejam sendo dias agradáveis, dias de bênçãos. Bom, nós estamos aqui para ler o último capítulo do nosso livro, que tem me ajudado muito a crescer espiritualmente, né? Depois que eu comecei a entender que o lado espiritual no nosso dia a dia ele, ele é verdadeiro, ele existe, eu comecei a ter entendimento, direções, escolhas e atitudes totalmente diferentes. Para mim tem sido de muita valia o estudo desse livro. Espero que para você também. Espero que Deus esteja falando com vocês da mesma forma ou mais. Espero que até mais com vocês do que comigo também. Bom, se você por um acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, nós já estudamos os capítulos anteriores, estamos no final do livro, né? Por falar nisso, é um capítulo um pouco mais longo, então não vamos enrolar muito. Mas para resumir, para você que chegou aqui de paraquedas, no capítulo 1 nós aprendemos as orações de Paulo, onde ele nos ensina a oração que a gente faz ao iniciar o estudo desse livro, pedindo a Deus o espírito de sabedoria e de revelação. Principalmente porque foi uma oração que ele não fez por ele, foi uma oração que ele fez pela igreja de Éfeso, pedindo para que Deus abençoasse aquele povo. E o pastor Kenneth, que é o autor do livro, ele nos ensina a fazer essa oração de modo bem pessoal, nos colocando no lugar do povo de Éfeso, né, da igreja de Éfeso. No capítulo 2, nós aprendemos o que é autoridade. Eu até fiz uma anotação aqui que é importante. Ó. A autoridade é o direito ou poder de ordenar, decidir, atuar, fazer, obedecer. No capítulo 3, nós aprendemos qual o nosso lugar, né? Assentados com Cristo. Aqui nesse capítulo você vai aprender a ter visão privilegiada das das situações, das circunstâncias que se apresentam no seu dia a dia, os quais você vai ter discernimento para diferenciar algo que é normal, cotidiano, ou algo que seja um ataque maligno. Importante que você veja esse. Assista tudo, né? Que você vai ter todas as ferramentas necessárias para viver bem. Porque o sacrifício de Jesus ele não foi em vão. Se fosse em vão, para que faria, né? No capítulo 4, nós aprendemos a desfazer o poder do diabo. No capítulo 5, nós aprendemos a exercitar a nossa autoridade. No capítulo 6, nós aprendemos como fomos ressuscitados com Cristo. No capítulo 7, nós aprendemos as armas da nossa batalha. Né? Lembra da armadura de Deus? Então, você crente que já ouviu, sabe bem do que a gente está falando aqui. E no capítulo 8, acredito que seja o capítulo mais importante de todo o nosso estudo. Então, a gente vai precisar discernir com cuidado, com sabedoria. Vamos pedir a Deus o espírito de sabedoria e de revelação, porque é um capítulo muito importante. Né? A autoridade sobre espíritos demoníacos e não sobre a vontade humana. Vamos aprender o que isso significa. Ah, tá, aqui, ó. Pra quem nunca viu, é esse aqui, esse senhorzinho aqui, será que vai enquadrar legal? Aqui, ó. Esse senhorzinho aqui, essa aqui é a esposa dele. Vamos lá. Antes de começar, eu faço a oração aqui, você faz a oração aí. Efésios 1:17, não se esqueçam. Para que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Meu Deus, é o que eu te peço. Esse é um capítulo importante, é o último capítulo do livro.
Aqui nós estamos aprendendo a usar a autoridade que o Senhor nos delegou, o Senhor nos deu por herança e tomamos posse dela, Pai, porque sabemos que sem ela nada podemos fazer. Sem o Senhor, nada podemos fazer aqui. Por isso eu te peço, Deus, abra os nossos entendimentos, os olhos de nossos entendimentos espirituais, para que possamos aprender a lidar e vencer com as ações do inimigo, para que possamos ser vitoriosos. A tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em ti. E sejamos, Senhor, vencedores em Cristo. Sejamos uma igreja triunfante sobre o inimigo. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe meu irmão, minha irmã que estão assistindo esse vídeo. Dê a eles, Senhor, o teu entendimento. Que a tua vontade seja feita, Pai. Que não seja a minha vontade aqui, que seja a tua voz falando aos corações de quem assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, Senhor. Graças te dou. Amém. Deixa eu só separar aqui. A aguinha, eu peguei o copo errado. Vamos lá? Capítulo 8. A autoridade sobre espíritos demoníacos e não sobre a vontade humana. Embora tenhamos autoridade sobre espíritos demoníacos, não a temos sobre os nossos semelhantes nem sobre sua vontade. Muitas vezes erramos ao pensar que temos. Temos autoridade sobre demônios e podemos controlá-los até o ponto em que diz respeito à nossa vida e à de nossos familiares. Mas nem sempre temos como controlá-los quando a vida de outras pessoas está envolvida, porque a vontade delas entra em ação. Há alguns anos, em uma reunião em Oklahoma, ministrava aos doentes quando soube, por meio de um testemunho, que uma pessoa da fila possuía um demônio. Não significava que estivesse possesso. Isso é algo totalmente diferente. Estar possesso é estar totalmente tomado, espírito, alma e corpo. Você pode ter um demônio em seu corpo sem estar possesso. Sabe aquela vontade que sempre vem que você não consegue controlar? Isso mesmo. Vamos seguindo, né? Fiquei atento. Quando um determinado senhor que estava a 4 pessoas de mim levantou-se. Sabia que era nele que estava o demônio. Eu não disse palavra alguma em voz alta. É preciso que se entenda uma coisa. Embora o diabo, de fato, saiba algumas coisas, ele não conhece tudo. Não é onisciente como Deus. Por meio de seus poderes psíquicos, pode-se ver que Satanás conhece algumas coisas. Alguns adivinhadores realmente predizem eventos que acontecerão. O diabo conhece até mesmo alguns de nossos pensamentos. Como sabemos disso? Porque pessoas com a capacidade de ler mente muitas vezes são capazes de ler a sua e dizer-lhe o que você está pensando. No entanto, não o fazem pelo poder de Deus. Antes de o homem se aproximar do lugar onde eu me encontrava, pensei: vou expulsar essa coisa dele. Não disse palavra em voz alta, apenas pensei. Assim que ele ficou de pé no seu lugar, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou. O demônio falou por intermédio dele, gemendo em uma voz fanhosa e intensa. Não pode me expulsar, não pode me expulsar, não pode me expulsar. Disse, posso sim, em nome de Jesus. Olha que autoridade, ó. Ele respondeu, não pode. Este homem quer que eu fique. E se ele quer que eu fique, vou ficar. Eu disse, você está certo. E deixei que se fosse. Entendeu aqui? A pessoa queria que o demônio ficasse. A pessoa estava muito apegada àquilo que o demônio oferecia para ela. Misericórdia.
Caramba, eu falei que ia ser importante esse livro. Espíritos religiosos é o subtítulo. Vários dias depois, vi aquele homem na rua. Parei e comecei a conversar com ele. Não era louco, possuía todas as faculdades mentais. Enquanto ele falava, descobri que tipo de espírito tinha. Era um espírito religioso. As pessoas precisam saber que há tais espíritos. Eles fazem com que as pessoas tenham um ar muito espiritual. De fato, esse homem possuía 3 espíritos malignos. Os outros eram o espírito da mentira e do engano. Ele acreditava em uma mistura da Bíblia com religiões orientais. Inclinava-se mais para as religiões orientais. Falei com ele sobre isso. Disse-lhe, abre aspas, estas crenças não estão nas Escrituras. Não estão de acordo com o Novo Testamento, fecha aspas. Ele replicou, com Bíblia ou sem, gosto disso assim e vou continuar assim. Então aconselhei-o, no dia em que quiser se livrar desses demônios, venha me ver. Mas enquanto quiser, que assim seja, assim será. Aqui é importante você entender uma coisa. É uma mensagem aqui que a gente precisa entender. Ele respeitou a posição e a escolha do irmão. Ele não impôs a autoridade que ele tem sobre a vida daquele irmão. Entendeu? Conseguiu pescar isso? Não é sempre que você vai poder orar por uma pessoa. Você precisa primeiro saber se ela quer. Entendeu? É sempre uma concessão, é sempre uma permissão. Você age. Perdão, desculpa. Você age quando você tem permissão para agir. Fora disso, sem permissão, só sobre a sua vida, só sobre o seu domínio. Vamos continuar aqui, né? E ele manteve-se firme. Bem, é assim que eu quero. Subtítulo: O livre-arbítrio prevalece. Você tende a se afastar daqueles que querem que as coisas continuem do modo que estão. Se querem viver em pecado, eles podem. Se quiserem ser livres, podem ser livres. Mas enquanto não quiserem isso e não aceitarem a Jesus, não há como libertá-los. Você não deve sair por aí indiscriminadamente exercendo autoridade sobre o diabo que está em outra pessoa. Você possui autoridade sobre a sua vida e de sua família. No entanto, não poderá expulsar o demônio de todas as pessoas que encontrar na rua, mesmo que, de fato, estejam com o diabo, porque elas têm autoridade sobre a própria vida. Quando, porém, as pessoas querem ajuda, a questão se torna bem diferente, né? É estranho que algumas vezes, mesmo pessoas cheias do espírito, não queiram ajuda. Em 1954, preguei pela primeira vez no estado de Oregon. Proferi meu primeiro sermão ali, em um domingo à noite, sobre um tema evangelístico. Proferi meu primeiro sermão ali, em um domingo à noite, sobre um tema evangelístico. Na segunda noite, preguei sobre fé. Avisei que na terça-feira o culto seria sobre cura. Naquele tempo, fazia-se uma única fila, tanto para a salvação como para o batismo no Espírito, ou para a cura. Ministrei para eles, um de cada vez. Aproximei-me de uma mulher que estava acompanhada de um homem, e era ele quem falava pelos dois. Ela não disse uma só palavra. Podia ver, só de olhar para ela, que mentalmente não estava bem. O homem disse que sua esposa estava muito nervosa e que tinha passado algum tempo em um hospital psiquiátrico. Deixe-me chamar aqui sua atenção para um ponto, ele diz. Você não exerce autoridade espiritual simplesmente por si mesmo. É necessário ter a manifestação do Espírito de Deus. É por isso que muitos têm fracassado, estão tentando lidar com espíritos sem a palavra de conhecimento ou o discernimento de espírito. Por isso é importante a nossa meditação antes de ler,
Por isso é importante a meditação na palavra de Efésios 1, versículo 17, todos os dias. Eu faço isso todos os dias de manhã, para que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E aí eu consigo ter resposta de Deus. É um dom que você vai receber conforme você for se aplicando. Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você recebe dele. Tem muitos dons que existem. Tem dons até que foi, acho que antes de ontem, eu e minha esposa, a gente estava vendo alguns vídeos, quando a gente estava pesquisando sobre o que é potestade, né? E eu vi um vídeo de um pastor, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Ele viu como é a face de um demônio. Você já parou para pensar em ver um demônio na sua frente, assim, ó, cara a cara? É um dom espiritual que você vai ter. É um dom que eu quero ter. É um dom que eu peço para Deus me permitir ver o demônio agindo naquela pessoa ali e eu poder chegar aí naquela pessoa e falar, olha, você está com um demônio sobre você e eu posso expulsá-lo, mas você tem que me dar autorização para isso. Pois se você quer que ele fique, ele vai ficar. Minha autoridade se limita à sua permissão. Entendeu? Mas vamos seguir, né? Certa vez, quando Jesus me falava a respeito do diabo, dos demônios e da possessão demoníaca, ele usou como exemplo uma moça possuída por um espírito de adivinhação. Ela seguia Paulo e Silas por toda Filipos por muitos dias, conforme Atos 16, versículo 18. Estes homens, aí a continuação, são servos do Deus Altíssimo. Atos 16, versículo 17, a parte B do versículo. Jesus me fez a seguinte pergunta: Você sabe por que Paulo não se ocupou daquele espírito no primeiro dia? Eu respondi: Não, realmente não sei. Tenho pensado nisso. Por que Paulo, um apóstolo, um homem de Deus, um homem de autoridade, não exerceu autoridade sobre aquele espírito maligno no primeiro dia? Jesus explicou: ele tinha de esperar pela manifestação do Espírito, tinha de esperar até que o Consolador lhe desse discernimento de espíritos. Veja, você é capaz de expulsar o diabo de você e de sua casa quando quiser. Se uma pessoa está sobre a sua responsabilidade, você também tem autoridade sobre ela. Mas, quando você sai do seu domínio, os espíritos malignos têm direito de estar lá, porque Satanás é o Deus deste mundo. Vamos ler aqui, só para a gente pegar o raciocínio aqui de novo. Ó. Você é capaz de expulsar o diabo de você e de sua casa quando quiser. Se uma pessoa está sob a sua responsabilidade, você também tem autoridade sobre ela. E aqui a gente relembra do que a gente estudou no capítulo 7, dos bebês, certo? As pessoas que são crianças ainda na fé, nós podemos intervir por elas, porque elas ainda não têm forças por si próprias. Você já viu um bebê se alimentar sozinho? Não. Minto, né? Não. Não. Um bebê não se alimenta sozinho. O bebê não vai levantar do bercinho dele ou da cama que ele estiver deitado para ir lá nos seios da mãe dele e mamar. É a mãe que vai pegar ele e vai levar ele até o seio. Então, nessa situação aqui é que a gente pode intervir, porque essa pessoa, ela está sobre a nossa responsabilidade como irmãos em Cristo. É diferente de você encontrar uma pessoa aleatória. Por exemplo, você tem um amigo que está começando na caminhada com Deus, sabe, vocês têm uma intimidade, onde ele explica para você que ele quer seguir o caminho, mas ele tem dificuldade. E aí você percebe que ali tem uma ação maligna, ali você pode, por quê?
automaticamente, como ele se abre com você, ele te permite que você tenha autoridade sobre a vida dele, autoridade espiritual sobre o demônio que está agindo na vida dele. Nessa situação, diferente disso, você não tem autoridade sobre ninguém. Vamos continuar. Essa é a razão pela qual Paulo teve de esperar muitos dias para libertar a moça possessa. Ele não ordenou ao espírito que a deixasse no primeiro dia em que ela começou a segui-lo, mas esperou e, quando chegou o momento certo, falou àquele espírito, e este a deixou. Quando na fila de cura impus as mãos sobre a mulher, não vi o espírito, mas tive uma palavra de conhecimento. Naquela ocasião, não tinha o discernimento de espíritos atuante no meu ministério, mas tinha a operação da palavra de conhecimento. No instante em que impus as mãos sobre ela, sua vida passou diante dos meus olhos, como se eu estivesse vendo um filme, e fiquei sabendo de toda a sua vida. E aqui você imagina, né, como é ter o poder de Deus a seu dispor, ter o poder de ver coisas que humanamente são impossíveis. Como é que você vai ver a vida de uma pessoa diante dos teus olhos? Você já parou para pensar nisso? Deus é maravilhoso. Disse ao seu marido: não vou orar em favor dela aqui. Leve-a ao gabinete pastoral. Terminado o culto, irei até lá com o pastor e ambos conversaremos com vocês. Então ele a levou. Eu e o pastor fomos até o gabinete. Soube que o marido dela era diácono daquela igreja. Disse-lhe: queria que o pastor estivesse aqui como testemunha. Ele dará a sua palavra de que nunca me disse coisa alguma a respeito de sua esposa. Não conheço ninguém nesta cidade, a não ser este pastor. Jamais vi você ou sua esposa antes. Vou dizer-lhe por que não orei por ela em público. Quando impus as mãos sobre ela, a vida dela passou diante dos meus olhos como se eu estivesse vendo um filme, e fiquei sabendo de toda a sua história. Sabia no meu íntimo que, certa vez, sua esposa ouviu um evangelista dizer que o Senhor havia falado com ele em voz audível. Ela começou a pedir a Deus que lhe falasse em voz audível também. O que ela não compreendeu bem foi que o evangelista não afirmou que ele estava pedindo a Deus que lhe falasse daquela maneira. Ele não rogou ao Criador que o fizesse, simplesmente estava esperando dele. Aí abre um parênteses. Quando você começa a buscar uma voz audível, o diabo o atenderá. É errôneo tal comportamento. Fecha parênteses. Importante, anota isso aqui, hein? Deus não fala com voz audível, não. Demônios começaram a falar com ela. Ela passou a ouvir essas vozes que a levaram à loucura. Você me contou que ela esteve uma vez em um sanatório. De fato, ela esteve lá 2 vezes. Não é verdade? E ele perguntou pro esposo dela, né? E o marido respondeu: quem lhe disse isso? O Senhor, falei. Ele também me mostrou que você levou sua esposa em um culto de cura, e o evangelista não pôde libertá-la. Então você ficou contrariado com o pregador. Vi ainda por meio do Espírito que você a levou a um culto cujo dirigente era profeta, e mesmo assim não conseguiu libertá-la. Agora você está zangado com o profeta. Eu não poderia fazer por ela mais do que os outros 2 anteriores fizeram, e você se zangaria comigo. Por essa razão não orei por ela. Agora vou dizer-lhe por que eles não a libertaram e por que não posso libertá-la. Ela não quer ser liberta. Enquanto ela quiser ouvir as vozes, vai ouvi-las. Ela não está doente, pois está ouvindo tudo o que estou dizendo. Voltei-me para ela e abre aspas, né? Bem, irmã, quando chegar o momento em que não quiser mais ouvir essas vozes, procure-me e eu a ajudarei. Fecha aspas. Ela concordou com o que eu dissera. Eu quero ouvir essas vozes. Então respondi-lhe: eu sei disso. Alguém pode dizer: bem, talvez ela não soubesse o que falava.
Se isso fosse verdade, o Senhor teria dito isso a mim, e eu também ficaria sabendo. A Bíblia diz, com relação ao ministério de Jesus, que ele expulsava os demônios com sua palavra. Também declara que expulsava pelo Espírito de Deus. Não era só sua palavra operando, separada do Espírito de Deus. Leia o capítulo 12 de Mateus. Fica essa dica aí. Os fariseus estavam acusando o mestre de expulsar demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. Versículo 24. Versículo 24 de Mateus 12, tá? Jesus respondeu: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. É consequentemente mesmo. Continuando, né? Sabemos pela palavra de Deus que temos autoridade espiritual, mas devemos depender do Espírito Santo como ajudante no exercício dessa autoridade. Não temos de fazê-lo por nós mesmos. Como mencionei, se o diabo me ataca, tenho autoridade sobre ele, porque possuo autoridade sobre minha vida. Posso ordená-lo que saia de minha casa imediatamente. Também tenho como controlar situações enquanto as pessoas estiverem na minha presença, como, por exemplo, um pastor, meu amigo de Fort Worth, no Texas, foi comigo certa vez a um acampamento na Califórnia em que eu pregava. Sofrera de diabetes durante muitos anos e tinha de observar sua urina todas as manhãs para determinar a quantidade de insulina que precisaria naquele dia. Na tentativa de ensinar-lhe uma lição de fé, voltei-me para ele enquanto estava comigo, enquanto estava em meus domínios, na verdade. Mas não podia controlá-lo quando estivesse longe de mim. Teria de treiná-lo a exercitar a autoridade espiritual por si mesmo. Importante, ó. Escuta isso aqui de novo. Ó. Na tentativa de ensinar-lhe uma lição, voltei-me para ele enquanto estava comigo, enquanto estava em meus domínios, mas não podia controlá-lo quando estivesse longe de mim. Teria de treiná-lo a exercitar a autoridade espiritual por si mesmo. Ou seja, enquanto a pessoa está contigo ali na sua presença e ela te permite, você pode agir. Quando ela se afasta, ela tem que agir por si própria. A gente já estudou isso. Veja os vídeos anteriores aí, tá? Olhou para mim como se não acreditasse no que ouvia, mas esteve comigo durante quase 2 semanas e não observou. Olhou para mim como se não acreditasse no que ouvia, mas esteve comigo durante quase 2 semanas e não observou açúcar algum, embora tivesse comido torta e bolo. Eu sei que vou achar açúcar hoje, aquele homem dizia. Isso supera tudo que já vi em toda a minha vida. Mais tarde, contou-me que só começou a achar açúcar de novo 3 dias após ter voltado para casa. Caraca! Isso é maravilha? Acho que não é maravilha, mas é milagre, não é? É milagre. Depois a gente vai estudar maravilhas e milagres. Eu vou procurar um livro que fale a respeito. Vamos continuar, né? Veja, tinha reivindicado a autoridade sobre aquela enfermidade, embora eu tivesse controle sobre a força oculta, não o tinha sobre a vontade daquele pastor. Poderia controlar a força oculta enquanto o pastor estivesse na minha presença, e tentei convencê-lo de que tinha como exercer a mesma autoridade, porém ele não conseguiu. Ele esperava que o diabetes voltasse, e foi o que aconteceu. Passaram-se 5 anos até que ele finalmente compreendeu sua autoridade espiritual. Abre parênteses. Alguns de nós, pregadores, às vezes somos muito lentos. Fecha parênteses. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou ser lento. Vai ser papum. Falou, Deus falou, eu ouvi, poder operou. Em nome de Jesus. Vai vendo. Se eu pudesse ficar com outras pessoas constantemente, poderia ajudá-las também.
mas não posso viver com elas, não tenho tempo. Subtítulo: Desfazendo o poder do diabo. Nós já lemos anteriormente, né? No capítulo 4. Mas aqui ele vai dar um exemplo vivido por ele, né? Há anos, quando meu irmão mais velho se encontrava prisioneiro do diabo, ordenei: Satanás, em nome de Jesus Cristo, desfaça o teu poder sobre a vida de meu irmão e exijo que ele seja liberto e salvo. Em aproximadamente 2 semanas, meu irmão foi salvo. Estivera tentando levá-lo à salvação durante 15 anos, sem resultado algum. Quando tomei essa atitude e exerci... Perdão. Está repreendido no nome de Jesus. Vou até repetir. Estivera tentando levá-lo à salvação durante 15 anos, sem resultado algum. Quando tomei essa atitude e exerci minha autoridade... Eita ferro. Quando tomei essa atitude e exerci minha autoridade espiritual, funcionou. Alguém que me ouvia falar isso disse que tentaria a mesma coisa para ver se daria resultado. Sabia que não daria certo, pois não havia tentado. Eu havia feito. Entendeu? Não fala que você vai tentar, fala que você vai fazer. Glória a Deus. Alguns cristãos dizem que tentarão algo, por isso surtiu bom resultado com outra pessoa. Pois isso, né? Se eles estudarem a palavra e se revestirem de seus ensinamentos sobre autoridade, aí sim funcionará. Mas se tentarem agir de acordo com a palavra sem realmente tê-la edificada em seus espíritos, o diabo irá derrotá-los facilmente. Misericórdia. A gente precisa ficar ligadaço no 380. Você tão somente terá vitória sobre o inimigo em um combate quando tiver uma base da palavra de Deus e estiver agindo de acordo com ela. Ou seja, né, é uma condição, né? Se você estiver agindo de acordo com a palavra, aí assim ela vai ser eficaz a seu favor. Subtítulo: Por que as pessoas perdem a cura alcançada? Isso aqui é importante, tá? Tem a ver com números 14, 26, 27, 28. Cuidado com o que sua boca fala. Sua boca fala do que seu coração tá cheio. Se teu coração tá cheio de dúvidas, o inimigo tá reinando. É comparativamente mais fácil receber a cura quando as pessoas estão em um lugar onde o nível de fé é alto. Há uma concentração de fé, ou os dons do Espírito estão em operação, do que em uma situação oposta. É isso que ocorre nas grandes reuniões. Vi isso acontecer nas reuniões de evangelistas renomados durante os dias do reavivamento de cura ocorridos nos Estados Unidos de 1947 a 1958. Entretanto, quando as pessoas voltam para casa, o diabo vem com os seus sintomas mentirosos. Olha a anotação que eu fiz aqui, ó. Hostes espirituais da maldade. Grupo de demônios que agem nas pequenas brechas. Por isso, sempre andam em pequenas hordas. São fracos, facilmente expulsos. Abre um parênteses. Quais são as situações? Discussões, intrigas, doenças leves. Exemplo: quando um demônio desse escalão consegue entrar na pessoa, ele fará de tudo para que a sua horda também entre, evoluindo a doença, evoluindo o quadro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você está com um sintoma de gripe, um pequeno resfriado. Você está lá, atim. Aí o diabo fica no teu ouvido.
Teu pulmão tá fechando, tá com dificuldade de respirar. Daqui a pouco você tá começando a ficar com o nariz entupido. Aí você pensa que isso é normal. Mas aquela voz ali que você ouviu foi o demônio agindo para que você tivesse uma evolução no seu quadro. Você passou de um resfriado para uma gripe. A evolução da gripe é o quê? É a pneumonia. E a chance de você vir a óbito por isso é grande. Por isso que a palavra diz que quando um demônio entra e você o expulsa, ele tenta voltar com outros 7. Ou seja, você vai ter 8 espíritos malignos dentro de você agindo para fazer aquela brecha que ele achou aumentar. Entendeu? Porque que a gente tem que ficar muito ligado com o que a gente fala. A gente não vigia só o que está a gente vigia o que está no nosso coração, porque nosso coração manda as informações para o nosso cérebro processa e emite os nossos pensamentos, né? Se você tiver com seu coração cheio de pensamentos ruins, o diabo tá brincando com você, volto a falar. Tá brincando com você. Ai, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos ficar esperto. É... Me perdi aqui onde eu estava. Aqui, tá. Entretanto, quando as pessoas voltam para casa, o diabo vem com seus sintomas mentirosos. As pessoas não têm fundamentos de fé em si, e Satanás traz as mesmas coisas de volta. É por essa razão que você vê pessoas serem libertas de espíritos malignos, enfermidades e de muitas outras coisas, e quando as encontram de novo, estão no mesmo lugar que elas estavam. Alguém dirá: bem, eles nem mesmo chegaram a ser curados. Como poderia um aleijado que nunca andara antes caminhar, se não tivesse sido curado? Se isso não foi cura, o que foi? Como poderia um cego ver se nunca tinha feito antes? Como poderia um surdo que nunca antes tinha ouvido ouvir? Estavam todos bem até que chegaram à casa deles, e após 2 ou 3 semanas a cura havia desaparecido. Por que a perderam? Porque não sabiam que tinham autoridade, não tinham noção de como preservar a bênção. Portanto, não tentaram exercer a autoridade por si mesmos. Se disseram de alguma coisa, não o fizeram apropriadamente. Lembra do crente 6 horas? 6 horas por mim. 6 horas. É isso que acontece com o crente 6 horas. Você vai lá, ora por ele, ele recebe a bênção, recebe a vitória, mas quando a primeira dúvida aparece, 6 horas. Ele nunca exerce a autoridade que ele tem. Misericórdia, Senhor. Abre os olhos desse povo. Abre os olhos desse povo. Mas Deus não vai abrir seus olhos se você também não permitir, não, meu irmão. A gente precisa ficar ligado. Vamos continuar. Lembro-me de uma mulher que tivera totalmente presa à cama com artrite durante 3 anos. Estava esticada na cama, rija como uma tábua. Ela foi curada instantaneamente. Levantou-se e andou. Seu médico não encontrou nenhum vestígio de artrite em seu corpo. 6 semanas depois, ela se encontrava rija como uma tábua novamente. Por que perdeu a cura recebida? Algumas pessoas dizem: eles a hipnotizam. É isso? Não, as pessoas chegam até a presença de Deus, onde os... Perdão, tá repreendido. Não vai agir aqui não, demônio. Eu estou sobre o meu domínio e aqui você não dita normas. É isso? Não. As pessoas chegam até a presença de Deus, onde os dons do Espírito Santo estão operando e então é fácil receber a cura. Mais tarde, quando ficam sozinhas,
ficam de fato sozinhos. É por isso que as pessoas precisam aprender a palavra de Deus e os direitos e privilégios que possuem como crentes. Podem então exercer autoridade por si mesmas sobre o diabo, sobre as enfermidades e as circunstâncias. Eu gosto muito de falar essa palavra, circunstâncias. Tem circunstâncias no nosso dia que são ações malignas. Discernimento, espírito de sabedoria e de revelação para entender isso. Subtítulo: Expulsando demônios. A Bíblia estabelece diferença entre expulsar demônios e curar enfermos. Frequentemente, as manifestações físicas não reagem à oração e à imposição de mãos, porque há um espírito maligno envolvido. Isso aconteceu com uma senhora batista de Nova Orleans. Estava perturbada mentalmente e confinada a uma instituição de saúde. Certo dia, um amigo meu, pastor batista, que recebera o batismo com o Espírito Santo, orou por ela. Expulsou 7 demônios e ela imediatamente ficou bem. Um professor da universidade que conhecia esse caso usou-o como ilustração em suas palestras. Esse fato causou tal impressão nele que convidou o pastor Batista para que discutissem o assunto. Como resultado, a esposa do professor recebeu o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus! O professor não somente empenhou-se em ser cheio do Espírito Santo, mas também incorporou a seus ensinamentos o fato de que demônios têm mais ação sobre as pessoas do que ele pensava. Subtítulo: Opressão versus possessão. Em 1950, um membro de uma igreja estava em uma fila para oração quando percebi que possuía um demônio em seu corpo. Aquele homem tinha estado em quase todas as filas de oração de evangelistas de renome, mas não fora curado, porque o espírito que o estava oprimindo precisava ser cuidado primeiro. Esse não era um caso de cura. Isso aqui é interessante, hein? O espírito que estava oprimindo precisava ser cuidado primeiro. Ao orar por ele, expliquei às pessoas. O corpo daquele homem está oprimido por um demônio, mas ele não está possesso. Ilustrarei assim. Suponha que você more em uma casa construída há quase 100 anos, e então alguém lhe diga que essa casa está com cupim. Isso não significa que você esteja com cupim. Seu corpo é a casa onde você mora. Se você souber como fazer, manterá o cupim afastado de sua casa material e os demônios fora de sua casa física. Eles não ficarão lá se você tomar as devidas precauções. Deu para entender? Vou ler de novo. Suponha que você more numa casa construída há quase 100 anos, e então alguém lhe diga que nesta casa está com cupins. A casa está com cupim. Isso não significa que você esteja com cupim. Seu corpo é a casa onde você mora. Se você souber como manterá o cupim afastado de sua casa material e os demônios fora de sua casa física, eles não ficarão lá, se você tomar as devidas precauções. Ouvi uma vez um psiquiatra cheio do espírito que doava. É isso mesmo. Voluntariamente tempo aos hospitais. Calma aí. Ouvi uma vez um psiquiatra cheio do espírito que doava voluntariamente tempo aos hospitais de caridade da sua região. Em um sanatório, resolveu fazer uma experiência com um homem que não falava há 3 anos. O homem ficava olhando fixamente para frente, sem nenhuma expressão, como uma estátua. O médico contou que impunha as mãos sobre ele todos os dias e dizia: se houver espírito maligno aqui, repreendo-os e ordeno que saiam em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não havendo outros especialistas por perto, o médico impunha as mãos sobre o paciente e orava por ele em línguas, em voz alta.
durante 5 minutos por dia. Quando outros médicos estavam por perto, orava silenciosamente, usando a sabedoria, ciente de que não entenderiam o que ele estava fazendo. Após 10 dias, o paciente já estava falando, e em 30 dias voltou para casa curado. O médico ajudou outros pacientes também. Deus honra a fé, e o Espírito de Deus sabe como orar. Ele é o autor da oração. Glória a Deus. Subtítulo: Como tratar com demônios. Temos de depender do Espírito de Deus para sabermos quando os demônios estão presentes e como lidar com eles. Ficamos impotentes sem as palavras e sem o Espírito. Não seja uma pessoa apenas da palavra sem o Espírito, e também não seja uma pessoa somente do Espírito, mas sem a palavra. Muitos tentam agir de acordo com a Escritura sem o Espírito de Deus. Você tem de possuir ambos. O Espírito e a palavra se completam. Assim como Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? Um completa o outro. Um não faz a obra sem o outro. Você não terá de lidar com o Espírito em todos os casos de cura, mas, se tiver de fazê-lo, o Senhor irá mostrar-lhe. Vejo Deus como um ser inteligente, ora sendo eu também um ser inteligente. Ele pode dizer-me se há um espírito maligno em alguém. Oriento-me tanto pelo que ele não diz, como pelo que declara. Se não diz coisa alguma, não tento lidar com um espírito maligno. Continuo a orar pela cura da pessoa. Estranho é que, sendo levado a orar por cura em um caso, sou levado em outro caso aparentemente idêntico a tratar como um espírito. Não compreendo isso, mas sei por experiência que assim dá resultado. Você não deve julgar um caso comparando com o outro. Cada caso é um caso, não é verdade? Pessoas indefesas precisam ser ajudadas. Algumas vezes você pode conduzi-las por meio da fé que você tem, né? Mas as que têm conhecimento, que são esclarecidas, devem andar na luz do que conhecem. Algumas têm mais conhecimentos do que outras. Quanto mais você conhece, mais é exigido de você. Esteja preparado para ser exigido. Você pode ser livre da opressão sobre o seu corpo e sua mente. Além disso, tem como exercer autoridade espiritual sobre outros enquanto estiverem na sua presença. Pode também exercer autoridade sobre todas as forças ocultas. Se você aprender a exercer a autoridade espiritual assim, obterá resultado também em seu lar. Ouvi de mulheres que exerceram sua autoridade espiritual quando os maridos descrentes chegavam a casa brigando ou discutindo. Elas haviam aprendido a repreender quieta e calmamente os espíritos malignos que estavam por trás daquela situação e exerciam autoridade sobre eles, modificando-a. Aqui você pega esse entendimento aqui, ó. Como é que eu posso explicar aqui? As circunstâncias do dia daquela pessoa que não vigia, ela é afetada por um espírito maligno. Quando essa pessoa chega em casa, vai haver conflito. E esse conflito vai ser vencido espiritualmente. Não fique discutindo com a sua esposa, não fique discutindo com o seu esposo, não fique discutindo no trânsito, porque você recebeu uma fechada, ou porque você, por desatenção, encostou no carro de alguém. Não fica discutindo, não. Assuma o seu lugar, certo? Se você errou, peça desculpas. Se você está com a razão e ali você percebe um espírito maligno agindo, ore, ore. Ore baixinho para você mesmo. Ou diga com autoridade: meu irmão, eu repreendo em nome de Jesus essa ação maligna na tua vida. Entendeu? Você não está falando pro... Vou recolocar minha frase para que a gente não perca o entendimento aqui.
porque a gente não tem autoridade. Na verdade, nessa situação a gente tem porque a gente está diretamente ligado, né? A ação ela está vindo contra você, então você pode sim repreender. Entendimento? Pescou? Tá pescado? Agora é só preparar. Vamos lá, vamos seguir. Aprendi a fazer isso há anos, quando pessoas em minha família se iravam ao extremo. Simplesmente assumia o controle da situação, usando minha autoridade. Sabiam que quando eu fazia, porque me olhavam com uma expressão assustada e se acalmavam imediatamente. Não estava exercendo poder sobre a vontade deles, mas sobre o espírito que as levava a agir daquela maneira. Certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos que iria para Jerusalém padecer muitas coisas e morrer. Pedro fez objeção. Jesus imediatamente repreendeu-o, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 23, a parte A do versículo. O mestre não estava dizendo que Pedro era o Satanás, mas que aquele discípulo, naquele momento, posicionava-se ao lado da dúvida, da descrença e do diabo. Algumas vezes os cristãos inconscientemente entregam-se ao inimigo, mas podemos exercer autoridade sobre o espírito maligno. A Bíblia diz que devemos também exercer autoridade sobre o medo, até mesmo o que temos em nossa vida. Precisamos saber disso. Entretanto, não é sempre que temos que exercer autoridade sobre o medo na vida de outra pessoa. Tenho conseguido controlar o medo enquanto a pessoa está na minha presença e não sabe como se levantar contra ele. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Observe que a Bíblia diz que o medo é um espírito. Deus nos tem dado o espírito de poder, amor e moderação. Mesmo quando eu era um jovem pastor batista, sempre exercia autoridade sobre o medo e a dúvida. Quando era tentado a duvidar, declarava: Dúvida, eu resisto a você em nome de Jesus. Quando era tentado a temer, dizia: Medo, eu resisto a você em nome de Jesus. A dúvida e o medo deixarão quando você agir assim. Temos autoridade até contra os que se opõem à verdade. No Texas, havia um ministro pentecostal que morava perto de um policial. O policial pertencia a uma denominação que se opunha veementemente ao falar em línguas. O ministro levou o policial para visitar sua igreja. O policial, então, com ar de deboche, pediu ao ministro que fosse com ele à sua igreja também. O ministro resolveu ir, porque o policial lhe havia dito que o seu pastor pregaria sobre línguas estranhas. Durante o sermão, o pastor não fundamentou suas afirmações na Bíblia. No entanto, falou sobre diferentes coisas que ouvira ter acontecido no meio desses faladores de línguas, entre aspas. Começou a imitar o falar em línguas. Ao ouvir isso, o pastor pentecostal exerceu autoridade sobre a situação. O pregador parou abruptamente, empalideceu e se sentou sem terminar o sermão. O policial percebeu o que acontecera. Depois foi até o ministro pentecostal, apertou-lhe a mão, abraçou-o e disse: Bendito seja Deus, estou contente pelo Altíssimo ter interceptado o pregador, o qual deveria ter sido mais sensato. Misericórdia. Na noite seguinte, o pregador desculpou-se por falar sobre um assunto do qual não tinha suficiente conhecimento. Disse que sentia como se Deus o tivesse amarrado e acrescentou que é melhor deixar as coisas como estão quando não se sabe muito sobre elas.
aqui há uma ponderação que a gente deve ter em mente sempre, né? A importância da gente buscar o conhecimento antes da gente tentar falar sobre alguma coisa. A exemplo, no capítulo anterior, a gente vinha falando sobre qual o nosso inimigo, né? Principados, potestades e tudo mais. Minha primeira preocupação foi tentar explicar para vocês o que são principados e potestades. Eu fui em páginas, em pastores, pesquisei um denominador comum, né? Porque a Bíblia ela foi escrita dessa forma, né? Foram vários pergaminhos que foram encontrados, papiros, não sei te dizer o nome correto. E aonde há um senso comum, ela foi sendo traduzida. Por exemplo, né? Aqui está escrito: na casa de João tinha um copo. Aí numa outra tradução diz que João em sua casa deixou o copo sobre a mesa. Tá no mesmo contexto. Tinha um copo na mesa tinha um copo na mesa na casa do João. Entendeu mais ou menos? Então vamos continuar aqui, né? Subtítulo: Resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembra-se dessa passagem? Então, provavelmente vai ser dito aqui. Frequentemente percebemos que certas provocações em nossa vida são trabalho do inimigo e pedimos a Deus que o repreenda, alterando as circunstâncias para nós. Entretanto, a palavra de Deus nos autoriza a repreendermos o inimigo por nós mesmos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, é nos dito: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A autoridade sobre Satanás nos pertence. A responsabilidade é nossa. Lembra que no capítulo 3 nós falamos que certas obras Jesus não fará? Porque ele está assentado. Então, é nessas situações que a gente tem que usar a nossa autoridade. Você usa ou não. Aí é contigo, meu irmão, minha irmã. Você vai usar ou vai deixar o diabo brincar contigo? Se resistires ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia não diz: peça a alguém que resista ao diabo para você. Não seja o crente 6 horas. Ela declara que devemos resistir a ele. Muitos de nós ficamos preguiçosamente sentados, esperando que Jesus faça algo, quando cabe a nós resistirmos ao diabo. Por quê? Porque temos autoridade para isso. Abre um parênteses aqui. Sempre queremos que alguém faça a tarefa que é nossa. Fecha parênteses. Não vou pedir que ninguém faça por mim o que eu tenho que fazer em nome de Jesus. Faça essa oração também, meu irmão. Naturalmente, vamos sempre ter bebês espirituais e devemos ajudá-los com nossa fé. Alguns de nós, contudo, devem crescer o suficiente para poder ajudar no cuidado com os bebês e não deixar que o pastor faça tudo sozinho. Lembrando, nós somos um corpo, né? As adversidades existem porque permitimos que seja assim. Em Mateus 18, versículo 18, está escrito: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Assim é na versão revista e corrigida. Mas gosto também deste versículo em uma outra tradução que li certa vez, que diz: Todas as coisas que recusardes serem permitidas na terra serão recusadas a serem permitidas no céu. Vou ler de novo. Todas as coisas que recusardes serem permitidas na terra serão recusadas a serem permitidas no céu. Exerça sua autoridade.
Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ai, ai, terminamos, meus amados, terminamos. Você tem, é sua, te pertence. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por nos fazer entender, Senhor, que situações espirituais, para essas coisas nós temos autoridade. Nós temos, Senhor, o teu poder sobre essas potestades, sobre esses principados. Em nome de Jesus, tudo nós podemos. Em nome de Jesus, tudo nós podemos. Em nome de Jesus, tudo nós podemos. Somos mais que vencedores. Reinamos como reis. Reinemos como reis em vida. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que sejamos verdadeiramente, Pai, capacitados pela tua palavra. Que não sejamos apenas homens de palavra e mulheres de palavras, mas também sejamos homens e mulheres de palavras e de espírito. Sejamos poderosos em ti, Senhor. Que é essa a tua vontade para o teu povo. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E aí? Qual será o próximo livro? O que a gente vai receber de Deus daqui a uns dias? A gente vai ver. Espero que seja algo que abra os teus olhos, não só espiritualmente, mas também para que você faça tudo na sua vida, todas as escolhas da sua vida, baseado naquilo que Deus quer para você. Lembre-se que a vontade de Deus, ela tem um sentido, né? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se as coisas na sua vida não estão nesse contexto, não é de Deus. Então vamos viver de Deus. Vamos viver com Deus, para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo livro e fiquem com Deus.